Boa tarde. Quero começar festejando a realização da segunda jornada. Eu tive o prazer de participar da primeira. Espero continuar participando de todas que acontecerem, se vocês não quiserem, óbvio. E também falar para quem está me conhecendo agora que a Luciana não deu errado, o sobrenome é Pinto de Pinto mesmo, não saiu impresso errado também, é Pinto de pai e Pinto de mãe. Depois, quem quiser saber mais detalhes sobre o pinto da minha mãe, a gente pode conversar. Do meu pai acho que é mais comum. Eu apresento um festival para chanchadas, as boas relações entre o Festival de Cinema do Distrito Federal e as comédias cariocas, 1953 e 1959. Essa apresentação, na verdade, são algumas anotações, algumas notícias sobre uma pesquisa mais ampla, intitulada Quase Sem Perder a Majestade, a produção de uma história pública do Rio de Janeiro em fios musicais e chanchadas entre o Estado Novo e a inauguração de Brasília. A hipótese principal dessa pesquisa maior é de que as comédias musicais brasileiras foram agentes de consolidação do imaginário sobre o Rio de Janeiro, sobre a cidade, sobre seus habitantes, os cariocas, em consonância com planos culturais, políticas culturais locais e nacionais. A primeira parte da hipótese não é exatamente uma novidade. Há muitos autores que trabalham sobre chanchada que já afirmaram que as chanchadas foram agentes de consolidação de um imaginário sobre o Rio de Janeiro. O motivo para eu ter criado esse projeto de pesquisa está na segunda parte da hipótese, porque eu considero que os trabalhos que fizeram isso até o momento, na sua grande maioria, que eu estou generalizando, partem dos filmes prontos, né? Fazem análises fílmicas para chegar a essa conclusão, o que eu faço também analiso um grupo de filmes, mas eu sempre ficava curioso em relação a como se dá essa construção, qual é a intertextualidade que acontece durante a produção dos filmes para que se chegasse a essa construção e consolidação de um imaginário carioca que não é exclusivo do cinema, dialoga com diversas outras mídias, diversas outras áreas de produção de sentido sobre a cidade. A minha curiosidade é entender como se dá essa interrupção e, mais especificamente, como as chanchadas dialogam com planos de cultura, políticas culturais. Mais do que pensar as chanchadas e os filmes musicais como filmes que têm uma dimensão política, porque eu acho que no limite nós poderíamos afirmar isso sobre qualquer produção fílmica, tem alguma dimensão política sempre, entender qual é a relação com a política institucional. Na maior parte das vezes essas produções são entendidas como um pouco à parte, como se os governos não tivessem muito interesse nas chanchadas, as chanchadas de vez em quando apresentavam algum interesse pelos governos, pelos governantes, mas que não havia uma relação mais sistemática. A segunda parte da hipótese é de que há, e eu estou tentando descobrir quais são. Bom, a descoberta do festival. O festival não fazia parte do plano original da pesquisa. Ele surgiu com uma pesquisa já iniciada, algo que acontece com muita frequência em pesquisas de história, que é você atirar no que está vendo e acertar no que não viu. Eu já tinha travado contato com referências ao festival, enquanto estava fazendo o levantamento de dados para montar o projeto de pesquisa, mas nunca tinha me dado conta de como ele era frequente, as referências a ele eram frequentes associadas a chanchadas. E como que na maior parte das vezes esse era o único festival que havia premiado esses filmes. Naquelas relações de filmes, né, naqueles conjuntos enciclopédicos de filmes, onde tem a parte de premiação, normalmente, novamente estou fazendo uma generalização, há exceções,
mas normalmente esse era o único festival em que as chanchadas com as quais eu lido, com as quais eu estou trabalhando, tinham ganho alguma coisa. E durante a execução da pesquisa, isso ficou cada vez mais evidente. E eu e as bolsistas, eu trabalho junto com duas bolsistas de iniciação científica, elas chamaram a atenção para isso. E esse festival, a gente não vai pesquisar, não vai entender que festival é esse, por que ele está tão presente. E aí o primeiro movimento foi tentar encontrar bibliografia sobre o festival. Até agora não encontrei. Como são notas de pesquisa, eu quero partilhar com vocês as minhas angústias de pesquisa. Então, se alguém souber de bibliografia, de qualquer pesquisa sobre o Festival de Cinema do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, não de Brasília, né, do Rio de Janeiro da década de 50, por favor, compartilhe comigo, até agora eu não consegui encontrar. Então, o modo de mapear o festival foi ir para levantamento de fontes de imprensa, jornais e revistas, e documentação oficial, sobretudo diário oficial, porque o festival é uma criação do Departamento de Turismo do Distrito Federal, do Rio de Janeiro. Portanto, não só a criação, mas como todas as edições, todas as edições estão registradas no Diário Oficial, com ata de comissão julgadora, comentários da comissão julgadora sobre os filmes, a explicação do porquê das premiações, registro de algumas brigas entre os membros das comissões julgadoras sobre a premiação. Então, o Diário Oficial acaba que normalmente ele é veículo que dá acesso mais só à legislação, né, uma lei mais fria. Nesse caso especificamente, ele me permite acessar algo que a imprensa até agora não mostrou, né, como se fosse os bastidores do festival. Bom, um pouquinho sobre o festival. Né? Ele é criado em 1951 por decreto, mas a primeira realização, a primeira edição acontece em 53. Ele dura de 53 a 59. Em 60, o Rio de Janeiro deixa de ser Distrito Federal, Brasília se torna Distrito Federal, capital, e o festival morre com essa transferência do posto de capital para Brasília. Então, ele acaba em 59, porque em 60 o Distrito Federal já não estava aqui, e aí começa, se eu não me engano, o Festival de Brasília já começa no primeiro ano de Brasília, em 60, aí começa o outro Festival do Distrito Federal, que tem sido um problema para mim, porque todas as vezes que eu vou tentar levantar dados sobre o Festival do Rio de Janeiro, vem 1000 matérias sobre o de Brasília, que ainda bem, que é muito documentado, muito estudado, mas não atrapalha um pouco, porque eu crio aquela expectativa, né? Encontrei, chegou lá Brasília, e o do Rio de Janeiro muito pouco. Bom, nesse período de existência do festival, de 53 a 59, 4 chanchadas foram premiadas. O Petróleo é Nosso, do Odson Macedo, Sinfonia Carioca, também do Odson Macedo, De Vento em Popa e O Homem de Sputnik. Em 7 edições, eu considero que 4 premiações, sendo que essas premiações não são exclusivamente de melhor filme. Eu não especifiquei aqui, mas há outras premiações que esses filmes ganham, né? Melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz. Não que todos eles ganhem todos esses prêmios, né? É distribuído, mas falar de cada um desses filmes não significa falar de apenas um prêmio. Pode ser mais de um prêmio para cada um deles. Há outros filmes sobre os quais eu nunca li e aos quais eu nunca assisti, que me parecem também chanchadas menos conhecidas, menos clássicas, mas que eu decidi não me arriscar aqui na apresentação e não classificar como chanchada sem ter tido acesso a elas. Pelo diretor, às vezes, tem filme do Lulu de Barros, o título parece chanchada, tem filme do J.B. Tanco, nesse caso o título já não parece tanto um título de chanchada, mas talvez o número seja maior. Bom, entre os filmes sérios, aqui eu estou usando o jargão da época, né, o jargão da crítica, né, que chamava a chanchada de abacaxi, e os outros filmes, os desejáveis,
de filmes sérios. O festival não premiou só chanchadas, ele premiou filmes sérios também. Amém no Lixeiro, do Jorge Lely e do Paulo Vanderlei, Agulha no Palheiro, do Alex Vianney, Rua Sem Sol, do Alex Vianney, Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, e Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos. O festival ele não se realizava apenas pela exibição e premiação dos filmes, há um circuito bastante diversificado de atividades em torno do festival, e o que me interessa mais de perto nesse circuito é justamente a relação com a classe política. A abertura do festival acontecia com uma visita da comissão organizadora ao presidente Vargas no Palácio do Catete. E havia discursos de ambas as partes, tanto do presidente quanto da comissão, a respeito da importância do cinema brasileiro. Havia uma série de recepções, bailes, jantares, envolvendo a classe artística e os industriais do cinema e a classe política. E, para a pesquisa, chama a atenção o fato de que os filmes não tinham que ser, não somente tinham que ser produzidos no Rio de Janeiro, como eles precisavam exibir o Rio de Janeiro. Não podia ter sido realizado no Rio de Janeiro e no estúdio aparecer outra cidade. Era um festival criado para divulgar, ou melhor, para recompensar filmes que apresentassem uma imagem positiva e atraente, lembrando que é o departamento de turismo que cria o festival, para a cidade. Eram imagens que poderiam atrair visitantes para a cidade. Na criação do festival em 51, na primeira lei, decreto que cria o festival, isso era uma cláusula bastante explícita. Estava escrito que o objetivo das imagens do Rio de Janeiro era esse, eram imagens que atraíssem turistas para a cidade. Inclusive, havia a necessidade de apresentar locações, estádios, eu estou lembrando do que era relacionado, estádios, salas de cinema, piscina, entre outros, com um nome, um lugar que pudesse ser reconhecido pela plateia e posteriormente visitado, pudesse causar esse tipo de atração. Em 53 o decreto é modificado e essa cláusula é amenizada, já não há necessidade dessas imagens que eu acabei de relacionar, mas ainda a representação da cidade de forma atraente continua sendo uma cláusula. Bom, o que eu tenho diante de mim para essa pesquisa que pretende comprovar as relações entre chanchadas e política? Eu tenho um festival que é voltado para os filmes que atraem visitantes à cidade do Rio de Janeiro e que premiou um estilo, um gênero cinematográfico que normalmente não era considerado premiável. A maior parte da crítica não considerava as chanchadas premiáveis. Me parecia, num primeiro momento, que esse festival era um dado fundamental para comprovar a minha hipótese. Como se diz atualmente, deu match, entre o que eu queria e o que as fontes estavam me apresentando. Eu continuei, a equipe, nós continuamos levantando dados, eu estava muito feliz, até que eu encontro matérias que acusam o festival de ser um festival comprado. Sobretudo porque premiava chanchadas, que não eram filmes premiáveis, então havia alguma coisa errada com esse festival, e porque o Severiano Ribeiro, nesse momento, nesse momento acho que ele já é dono da Atlântida, já tomou conta da Atlântida, responsável pela produção e distribuição dos filmes da Atlântida. O Severiano Ribeiro estava na comissão organizadora do Festival do Distrito Federal. Então começam a aparecer algumas matérias que dizem, mas é óbvio que os filmes da Atlântida vão ser premiados se o Severiano Ribeiro está na comissão que organiza o festival. Há acusações ao despreparo do júri. O júri só tinha uma pessoa especializada em cinema, que trabalhasse com cinema. Os outros eram
personalidades culturais envolvidas com artes, mas não necessariamente com cinema. Então há a acusação de que o júri é despreparado, não entende nada de cinema, então obviamente não vê nenhum problema em premiar chanchadas. Diante dessas acusações, eu volto à hipótese, né? Eu ainda não tenho dados suficientes para comprovar, que era um festival comprado. Eu tenho indícios, mas dados que comprovem isso eu não tenho. Mas diante desse indício, eu já começo a me perguntar, né? Será que o festival realmente me ajuda a comprovar a hipótese, sendo um festival comprado, se efetivamente ele era? Porque o que me interessava no primeiro momento, o que tinha me atraído, era que, bom, se é um festival para premiar filmes que sirvam de atrativos para a cidade, e eu estou apostando que as chanchadas fazem parte desse conjunto de filmes, e o festival premiou uma série de chanchadas, a minha hipótese está caminhando para uma comprovação. Há, de fato, um apelo para o governo local, para o governo do Distrito Federal, que parte das chanchadas. Mas se os filmes ganharam prêmios somente porque o júri foi comprado, porque o festival já era comprado, isso não necessariamente é verdade. Mas eu ainda tenho algumas possibilidades, algumas questões que eu me faço. Será que havia, se for comprado, se for um festival comprado, será que havia uma margem de negociação entre premiar pelo menos um filme da Atlântida, o resto vocês premiam do jeito que vocês quiserem? Será que era assim que se dava a troca, né? Então, entre esses filmes da Atlântida que foram premiados, um estava no valor de compra e os outros talvez não, né, tenham sido premiados pelo interesse que os filmes apresentavam, de fato, né? Então, se havia imposição de critérios ao júri, que critérios seriam esses? E dentro desses critérios, quais são as lacunas que me permitiriam ainda trabalhar com essa hipótese? Quer dizer, com a ideia de que essa hipótese poderia ser comprovada pelo festival. Eu encerro aqui, trazendo muito mais questões do que respostas, e eu espero que no debate vocês me ajudem a responder com algumas dicas e outras hipóteses, também provocações. Eu estou aqui para isso. Muito obrigado. Obrigada. Semana que vem, Rafaelzinho, por favor. Boa tarde. Eu queria agradecer novamente a presença aqui na jornada. Acho que, particularmente nessa mesa, minha fala vai dialogar bastante com a do Carlos Eduardo, talvez seja quase uma continuação. Eu vou falar de um filme que foi apresentado na jornada de estudos em História do Cinema Brasileiro ano passado, no primeiro fórum, que é o Rio Maravilha do Mundo, e trabalhar esse filme a partir do acervo do Carlos Fonseca, que também foi objeto de uma apresentação na jornada do ano passado, e que eu continuo trabalhando junto com a minha bolsista de iniciação científica, Natália Pérez. Eu vou me ater ao texto para não estourar o tempo. Essa comunicação analisa a trajetória da produtora Procine, focando no processo de realização e comercialização do curta-metragem documentário Rio Maravilha do Mundo, dirigido em 1965 por Carlos Fonseca e Rui Pereira da Silva. Ao final da apresentação, espero poder fazer algumas considerações sobre o que estou chamando de cinema conservador brasileiro dos anos 60, do qual esse filme faria parte. Gostaria de lembrar que essa é uma pesquisa inicial, baseada especialmente na correspondência da Procine, preservada na coleção Carlos Fonseca, da Universidade Federal Fluminense e Cinemateca do Museu de Arte Moderna, documentação ainda em fase de catalogação,
mas é uma documentação bastante rica. Os principais membros da Procine pertenciam ao grupo de cinéfilos que fizeram parte da fundação e desenvolvimento da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro nos anos 50. O Departamento de Cinema do MAN foi criado em 1955 por Rui Pereira da Silva, quando ele retornou da França. Apaixonado pela sétima arte e frequentador da Cinemateca Francesa, Rui se aproximou do Museu de Arte Moderna, dirigido por Niomar Muniz Sodré, e de seu primo, Antônio Muniz Viana, principal crítico de cinema do país, propondo criar uma cinemateca no Rio. Em meados dos anos 50, surgiram no Rio de Janeiro vários cineclubes e clubes de cinema. Em 1956, foi criado o Centro de Cultura Cinematográfica, CCC, pelos jovens amigos Carlos Amaral Fonseca, Flávio Manso Vieira e Arnaldo Arias Coimbra. Naquele contexto de concorrência entre essas diferentes iniciativas cinéfilas, o CCC juntou forças com o Departamento de Cinema do MAN no início de 57. Juntos, Rui Fonseca e seus colegas realizaram o Festival História do Cinema Americano, em 58, e transformaram o Departamento de Cinema em Cinemateca do MAN. Sem querer me alongar, em 59, Rui Pereira da Silva e Muniz Viana brigam quando o crítico indica José Sanz como novo diretor da Cinemateca. Com Rui, todo o grupo do CCC se afastou da Cinemateca e Rui decidiu então fazer cinema. Abriu a Procine, através do qual produziu 3 curtas-metragens dirigidos por Gerson Tavares em 59. Arte no Brasil de Hoje, O Grande Rio e Brasil, Capital do Século. Embora os 3 curtas tenham sido produzidos pela Procine, a empresa só foi constituída oficialmente como Procine Produtora Cinematográfica S.A. em 23 de fevereiro de 1960. Fonseca participou intimidamente dessa primeira fase, pois na época trabalhava na Shell, encarregando-se, por exemplo, da Filmoteca Cultural Shell e tentava seguir carreira como crítico de cinema. A presença de figuras de vulto dentre os acionistas da Procine, como Harry Stone, representante da Motion Picture Association, Rodrigo Cláudio de Campos Goulart, cunhado de Roberto Marinho, e Levi Miranda Neves, vereador do PTB, posteriormente deputado estadual e depois secretário de Turismo do Estado, já revela os laços que Rui, notoriamente bem relacionados com figura de poder, trazia para sua produtora. No início dos anos 60, Rui e seus principais sócios estavam envolvidos em outras atividades e a Procine pouco fez. Rui dirigiu 2 curtas documentários, Alvorada da Esperança, de 61, sobre a inauguração de Brasília, e Exposição Spotlight on Brazil, em 62, sobre uma exposição realizada na Universidade de Utah, em Salt Lake City, nos Estados Unidos, que ele mesmo organizou. Ambos os filmes estão relacionados com a estreita ligação de Rui com o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Em 1965, uma carta de Rui em nome da Procine afirmava que, cito, após uma interrupção de suas atividades, a empresa reorganiza-se agora e inicia uma nova fase de suas atividades. A primeira produção dessa nova fase foi o documentário Eastman Color, Rio Maravilha do Mundo, dirigido por Rui Fonseca e planejado para as comemorações do 4º centenário de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro fez 400 anos em 1965, que incluía a realização do primeiro Festival Internacional do Filme, FIFE, que de certo modo representaria uma nova iniciativa afinado o Festival de Cinema do Instituto Federal, que o Carlos falou. A relação da Procine com o setor de turismo é fundamental, expressa no próprio filme, que tinha como objetivo, cito, a difusão das belezas da terra carioca em várias partes do mundo. O filme foi patrocinado pela Invesco, Companhia de Investimento e Crédito, e pela Investur, Agência Internacional de Turismo e Viagem Limitada, que tinha Rui como um dos sócios. Grande parte das cenas de Rio Maravilha do Mundo foram filmadas em janeiro de 65, mas a produção se estendeu por motivos de mau tempo e pela ampliação do roteiro. Em fevereiro foi filmado o Carnaval e em março o Grande Prêmio Brasil no Jockey da Gávea. As filmagens encerraram-se em maio de 65. Começou então a pós-produção, que incluía a gravação do texto encomendado ao escritor Paulo Mendes Campos. Rui lhe solicitou a narração nesses termos, cito, o texto não deverá ser descritivo e sim complementar a emoção das imagens. Texto curto, simples, bonito, embora demagógico e eloquente, sem exagero. O atraso e ampliação do filme, cuja primeira versão possuía 38 minutos, implicaram em gastos maiores e a Procine, além de fazer empréstimos bancários, pleiteou o financiamento da Carteira de Auxílio à Indústria Cinematográfica, CAIC, que tinha como secretário-geral justamente Antônio Muniz Viana. Foi um momento de reaproximação do grupo da Procine com Muniz Viana,
com quem Rui não falava há 7 anos. Inicialmente, Rodrigo Goulart e Carlos Fonseca que escreveram a Muniz lhe pedindo apoio. De fato, Rio Maravilha do Mundo foi um dos 5 curtas-metragens premiados pela CAIC em 20 de maio de 65. Com o filme montado, a Procine programou uma pré-estreia em 30 de agosto no Cine Veneza. Ao mesmo tempo, tentou a seleção no primeiro FIFE, mesmo após o término das inscrições. O filme foi selecionado por indicação do Itamaraty, estreando no festival em 23 de setembro. Vale lembrar que Rui já havia vendido cópias do curta Arte no Brasil de Hoje, de 59, em diferentes versões estrangeiras, para distribuição pelo setor cultural do Itamaraty, mantendo boas relações com esse órgão. A Procine enviou o convite a diversos políticos, banqueiros e empresários para as sessões em que o curta foi exibido no FIFE, tentando promover ao máximo a produção, inclusive através da imprensa. Em 14 de setembro, Rodrigo Goulart havia enviado carta solicitando o apoio do jornal O Globo à carreira de Rio Maravilha do Mundo, pedindo, cito, sobretudo, se for possível, uma crítica do Fernando Ferreira com o bonequinho batendo palma. O bonequinho não bateu palma, mas Fernando Ferreira, de fato, publicou uma crítica sobre o filme. Uma semana depois, foi a vez de Rui escrever a Nilmar Muniz Sodré, pedindo uma matéria de capa no Caderno de Cultura do Correio da Manhã sobre Rio Maravilha do Mundo. Isso ele conseguiu. Em carta para Invesco, de 29 de setembro, Rui afirmava que, terminado o festival, iniciaremos agora a fase decisiva de vendas. Mostrava-se otimista que o atraso na produção, com o aumento dos gastos, seria compensado. O produtor partiu então para a realização de inúmeras cabines para possíveis compradores, quer políticos ou empresários. Aos prováveis interessados, Rui avisava que, atendendo às sugestões, reduziria a duração do filme para cerca de 25 minutos, cortando cenas que não estavam satisfatórias. Para obter lucro com curta-metragem, o principal objetivo da Procine era vender cópias de Rio Maravilha do Mundo para a Secretaria de Turismo do Estado da Guanabara e para o Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores. Entretanto, houve uma frustração inicial. Um primeiro acordo de compra com a Secretaria de Turismo foi cancelado, alegando falta de recursos. Com o Itamaraty, as coisas também não deram certo. Em carta de 12 de novembro, a Vasco Mariz, chefe da Divisão Cultural do Itamaraty, atendendo ao que teria sido conversado pessoalmente com o órgão, fazer uma encomenda de larga escala do filme, Rui apresentou os valores. Em 24 de novembro, em carta agora a Luiz Amado, chefe do setor de cinema da Divisão Cultural, Rui deu o preço para a encomenda que teria sido feita de 18 cópias do filme em 12 línguas diferentes, $23.500, mais de 43 milhões de cruzeiros. Mas o acordo verbal não vingou. Ao ser enviado para aprovação final para Leitão da Cunha, ministro das Relações Exteriores, ele achou o valor descabido. Normalmente, esse tipo de compra era decidido apenas pela divisão cultural, mas como o ministro havia comparecido à sessão de Rio Maravilha do Mundo, foi dada a ele a palavra final e sua resposta foi não. Assim, em carta meio desesperada a Rodrigo Goulart, de 28 de dezembro, Rui pedia sua ajuda para conversar com o ministro e explicar que o valor foi alto pelo que havia sido conversado, mas que eles podiam fazer uma encomenda menor e mais barata. Além disso, já estava certo que Leitão da Cunha deixaria o ministério, ocupado interinamente pelo embaixador Antônio Borges Leal Castelo Branco. Assim, era preciso, segundo Rui, que Rodrigo desse um jeito de Leitão da Cunha encaminhar a proposta da Procine ao ministro interino. Rui era claro, só vejo um meio prático de chegarmos ao embaixador LC, por meio intermédio de sua irmã. Provavelmente se referia à senhora Roberto Marinho, Estela Campos Goulart. O ano mudou e, com as dívidas apertando, a Procine continuou tentando vender o filme. Em fevereiro de 66, Rui escrevia ao novo chefe do Departamento Cultural do Itamaraty, Everaldo Dael de Lima, o convidando para assistir Rio Maravilha do Mundo. Explicava o ocorrido com o ex-ministro Leitão da Cunha e lhe fazia uma proposta menos assustadora de compra. Mas ocorria uma nova troca de cargos e Rui precisava organizar mais uma vez uma cabine de Rio Maravilha do Mundo para Itamaraty, dessa vez para a nova chefe do Departamento Cultural, Vera Regina Amaral Sauer. É a ela que ele escrevia em abril, dizendo aguardar, cito, com viva impaciência, a confirmação da encomenda do Itamaraty para providenciarmos as versões e cópias em laboratórios de Nova York e assim podermos compensar os elevados gastos com a nossa produção. O apelo finalmente resultou numa resposta positiva, com o Itamaraty confirmando a compra de 2 cópias 35mm e 5 cópias 16mm em inglês e francês, ao valor total de $5 mil, pouco mais de 9 milhões de cruzeiros. O ano novo também presenciou mudança no governo do estado da Guanabara,
com Negrão de Lima assumindo o cargo até então ocupado por Carlos Lacerda, que havia deixado o Estado endividado, motivo alegado para o cancelamento do negócio com a Procine. No novo cenário, mais favorável, o repetiu a proposta de compra para a Secretaria de Turismo na Guanabara, que foi aprovada. A proposta incluía a distribuição comercial do Rio Maravilha do Mundo no circuito Lívio Bruni, e, portanto, foi fechado com a venda de 15 cópias, sendo 10 cópias 35mm em português para distribuição e 5 cópias em 16mm em português, inglês e espanhol, no valor total de 48 milhões de cruzeiros. No final de 65, Rui havia recebido convite para fazer parte do governo do Estado, mas recusou para não prejudicar o negócio. Com as principais encomendas garantidas, Carlos Fonseca embarcou para Nova York para fazer as versões internacionais, com cartela e narração em outros idiomas, assim como a redução para 16mm. Fonseca viajou em maio de 66 para encomendar no laboratório Movilab 2 cópias 35 e 10 cópias 16 para atender as encomendas do Itamaraty e da Secretaria de Turismo, levando com ele o negativo 35mm em português, revelado na Rex Film em São Paulo. Mas o processo atrasou e Rui, que estava no Festival de Cannes, embarcou para os Estados Unidos em junho para tentar resolver o caso. A Movilab demorava muito para concluir o negócio ou serviço, alegando trabalhar com apenas um negativo e este em más condições. Ao final, com muitos erros e muito atraso, as cópias só ficaram prontas em outubro de 66 e Rui alegava que sua estadia de quase 5 meses em Nova York resultou num gasto extra de $4 mil. No final de 66, as cópias para a Secretaria de Turismo para o Itamaraty foram entregues. Algumas vendas de cópias do filme para companhias aéreas e companhias de navegação de cruzeiros também foram realizadas. O filme foi ainda selecionado para exibição em várias filiais do resort de luxo Clube Mediterrâneo. Ainda assim, a situação financeira era complicada. O primeiro orçamento do filme, apresentado em Vesco, em fins de 64, era de 8 milhões de cruzeiros. Após a maior parte das filmagens, em fevereiro de 65, os custos já tinham chegado a 11 milhões, como vocês veem nesse quadro. Mas em carta de Rui para Levi Miranda, em janeiro de 67, o produtor dizia que, devido aos juros decorrentes dos atrasos e dos gastos extras em Nova York, o filme teria custado 60 milhões de cruzeiros, com as vendas para o governo estadual e federal cobrindo apenas 50% dos gastos. De qualquer modo, a Procine expressava planos ambiciosos de comprar equipamentos e construir sede. Enquanto isso, alavancava novas produções. O vice-presidente da Procine, Rodrigo Goulart, criou uma nova empresa, a Arro Filmes. Em 67, a Arro produziu para o INC o curta Lazar Segal, de Luiz Carlos Couto. Também para o INC, a Procine vendeu os direitos de contratipagem e copiagem de Rio Maravilha do Mundo. Muito interessante é o projeto de 2 curtas-metragens sobre a história do cinema brasileiro que a Procine apresentou para o INC em 67, chamados o primeiro, Ciclo da Veracruz e o Surto Industrial, e o segundo, A Batalha dos 7 Anos. Este se referia ao período entre 55 e 62, do fim da Veracruz à Palma de Ouro em Cannes para o Pagador de Promessas. A abordagem historiográfica desses projetos é muito semelhante à do documentário efetivamente realizado pelo INC em 68, Panorama do Cinema Brasileiro, dirigido por Jurandir Noronha e supervisionado justamente por Antônio Nunes Viana. Luiz Alberto Rocha Mello analisou esse filme pelo viés de uma história reacionária do cinema brasileiro. Outro projeto da Procine de 67 é ainda mais explícito desse aspecto reacionário. Após acertar a venda das cópias de Rio Maravilha do Mundo, Rui escrevia, em 14 de junho de 67, a Vera Regina Amaral Sauer, propondo ao Itamaraty a produção de um documentário colorido de 10 minutos sobre a Revolução e a atualidade brasileira. Com imagens de arquivo, o filme mostraria inicialmente a tensão política e social que se formou entre a renúncia de Jânio Quadros e a deposição de João Goulart. Cito: surge então a Revolução. Todo o Brasil aceita tranquilamente a nova ordem. As Forças Armadas, sem qualquer tumulto, reinstalam a paz em todo o Brasil. Nas ruas, o povo mostra-se confiante. O país, de norte a sul, volta à normalidade. As fábricas, o campo, o comércio, todas as atividades reiniciam seus trabalhos em prol do progresso e de um futuro mais certo. O dólar parou sua ascensão vertiginosa e descontrolada. O Brasil reconquistou a confiança do mundo exterior. Esse caso pode parecer muito explícito do posicionamento político, mas gostaria de chamar a atenção, para terminar, para
para outras características que, no caso da Procine, também marcariam o que eu estou chamando de cinema conservador brasileiro. Em primeiro lugar, as estreitas relações com as instâncias de poder, seja do governo ou do empresariado, e o lobby ou o tráfico de influência. Rio Maravilha do Mundo não teve o Estado como financiador, pelo menos não o principal, mas sim como cliente para a venda de cópias. Aliás, o próprio fato do filme ter sido realizado através de investimentos privados possivelmente aumentava seu valor como propaganda supostamente independente da cidade e do país. Mas isso não implicava em autonomia, pois em carta de maio de 65 aos patrocinadores da Invesco, Rui dizia que Rio Maravilha do Mundo encontrava-se em fase final de edição, tendo a Procine recebido uma recomendação no sentido de incluir mais algumas cenas do Novo Rio, com realizações do governador Carlos Lacerda, tendo sido, consequentemente, providenciadas as filmagens dos aspectos do aterro do Flamengo e do viaduto do Marinheiro, obras do governo Lacerda. Essas relações comerciais tentaram ser repetidas. Em 66 e depois em 67, Rui propôs à Secretaria de Turismo do Estado um documentário sobre o Carnaval Carioca. Que eu saiba, o filme não foi feito, mas Rui tornou-se, em 68, diretor de certames do governo da Guanabara, sendo responsável durante 3 anos seguidos pelo desfile das escolas de samba. Em 71, tornou-se efetivamente secretário de Turismo nas arquibancadas do Maracanã ou no Carnaval. Por fim, essa visão política, cultural e ideológica também se soma a uma perspectiva econômica, estética e historiográfica sobre o cinema brasileiro. Afinal de contas, esse cinema conservador disputava com o cinema novo o protagonismo de representar e simbolizar o cinema brasileiro, seja do passado ou do presente, no Brasil ou no exterior. Sintoma disso é a carta que Rui enviou, em 15 de fevereiro de 66, a Davi Neves, cumprimentando pela nomeação para a chefia do setor de cinema do Itamaraty. Referindo-se à entrevista dada por Davi ao Globo no dia anterior, Rui afirmava que todos os organismos de apoio estatal ao cinema brasileiro deveriam incentivar não somente o cinema novo, de renovação ou experimental, como também o cinema de boa divulgação das artes, realizações, progressos e outras conquistas do Brasil. Rui dizia que se os bons filmes do moderno cinema brasileiro conquistaram o apoio da crítica cinematográfica, não se deve esquecer todo o resto, que ainda ignorava as reais possibilidades do cinema brasileiro. Todo o resto me parece se referir ao público e ao mercado, o que a Procine visava numa trajetória ambiciosa, no projeto que começou a ser planejado justamente em fins de 67. Tratava-se de uma superprodução ficcional, de gênero, com quem seria, na opinião do grupo, talvez o diretor do maior filme brasileiro de todos os tempos, Lima Barreto. O realizador de O Cangaceiro escreveu o roteiro desse filme, mas divergências acabaram por afastá-lo da direção, assumida pelo seu suposto herdeiro, se pensarmos na concepção historiográfica expressa pelo projeto do filme A Guerra dos 7 Anos, que era Anselmo Duarte. O filme é um faroeste colorido, lançado em 70mm, Quelero Pajeú, com Tarcísio Meira e Jesse Valadão, distribuído e coproduzido pela Columbia Pictures, através da possibilidade recém-criada de financiamento por meio do imposto de renda sobre a remessa de lucro das distribuidoras estrangeiras, que a criação do índice tinha permitido. Mas esse filme seria o tema de outra apresentação. Obrigado.
imagem não está aparecendo aqui, se alguém consegue ajudar. Essa comunicação, na verdade, faz parte de uma pesquisa em andamento, no momento. Quando eu estava fazendo a minha tese sobre o Leon Hirschman, eu acabei assistindo a esse filme da Teresa Trautmann chamado Os Homens que Eu Tive. Me interessei muito pelo filme à época, cheguei a ler alguma coisa e guardei o filme no campo dos desejos. E 6 anos depois eu estou retomando essa pesquisa, né, uma vez que eu terminei a tese faz 4 anos. Bom, entre o momento em que eu vi o filme e hoje, 2018, houve, na verdade, um grande interesse pelo filme da Teresa Trautmann, que já resultou, pelo que eu mapeei, em pelo menos 5 pesquisas sobre o filme, né? Do qual, sem dúvida nenhuma, eu destacaria a tese da Ana Maria Veiga, chamada Cineastas Brasileiras em Tempos de Ditadura, que posteriormente gerou um artigo dessa mesma autora no livro Feminino Plural, organizado pela Carolina e pela Luísa Tedesco, que, ao meu ver, foi a pesquisadora que mais se debruçou, de fato, até o momento, em torno do filme da Teresa Trautmann. Bom, todos os textos que eu li, obviamente, destacaram essa dimensão de uma pesquisa sobre a autoria feminina, muitas dessas pesquisas relacionadas a teorias feministas no campo cinematográfico, e eu fiquei pensando muito, né, quando eu decidi retomar essa pesquisa, qual poderia ser a minha contribuição após 5 artigos, enfim, acerca do longa-metragem que a Teresa Trautmann realizou entre 21 e 22 anos de idade. E eu decidi ir pelo caminho da análise fílmica, que eu acho que é um caminho que ainda tem muito a revelar sobre o filme, além de ampliar uma reflexão sobre o filme no contexto histórico em que ele foi realizado, né, na produção cinematográfica do período em que ele foi realizado. Bom, antes de mais nada, acho que vale a pena algumas informações básicas sobre esse filme, né? Esse filme tem como protagonista essa personagem chamada Pitty, interpretada pela Danilo Glória. Essa personagem é uma personagem de classe média alta, carioca. É uma personagem que trabalha no campo da criação artística, principalmente cinematográfica. E é uma mulher muito bem resolvida em relação ao seu, digamos assim, desejo afetivo sexual, né? A Pitty, ela é uma mulher que não tem exatamente uma crise do ponto de vista da sua grande escolha pelas relações poliamorosas. Uma mulher que apresenta uma autonomia impressionante em relação aos seus desejos enquanto mulher, em relação ao seu corpo. Nós estamos de fato num filme em que a personagem da Pitty não é uma personagem, digamos assim, em confronto contra o mundo social que a rodeia, ou uma personagem em crise em relação ao seu afeto poliamoroso, tá certo? Nós temos, na verdade, uma mulher muito bem resolvida em relação à sua autonomia, seu corpo e seu desejo. Apresentado dessa maneira, no filme, ele vai acompanhar o percurso dessa personagem em relação a várias relações amorosas que ela tem. Não à toa o título do filme se chama Os Homens que Eu Tive. E, uma vez que a crise da personagem não está
perpassa o longa-metragem da Teresa Trautmann é que a Pete busca, no fundo, a Pete é uma personagem que está em busca de uma leveza em relação ao seu afeto poliamoroso. Tá? Na verdade, a grande questão da Pete, como eu disse, não está nesse embate da sua decisão com o mundo social, mas como ela encontra um percurso, ou como ela pode encontrar um caminho no qual o poliamor seja visto de uma maneira leve, de uma maneira, digamos assim, natural, em torno dos homens que a rodeiam. Então, nós estamos, na verdade, bem distantes de um filme que seja discursivo, de um filme que, digamos assim, trabalha uma política de gênero a proclamar grandes teses acerca do feminismo, ou grandes teses acerca da liberdade sexual. Não me parece ser o caso desse filme. Trata-se de um filme, ao meu ver, de narrativa relativamente leve, uma narrativa bastante palatável, numa dimensão em diálogo com certas heranças até mesmo da comédia romântica, em que uma personagem busca uma leveza em relação aos seus desejos, uma naturalidade em relação aos seus desejos. Isso no ano de 1973. Né? Bom, quando a gente observa o filme, né, esse é um filme que ele tem um enquadramento, uma mise-en-scène bastante recorrente, que é essa que eu coloquei aqui nessa imagem. Né? A gente tem, é muito presente nesse filme a seguinte situação imagética. Né? A gente tem a personagem da Pete, o corpo da personagem da Pete enquadrado entre dois corpos masculinos. Isso são vários momentos do filme, né? Eu não vou aqui destacar todas as vezes em que isso aparece, mas é bastante curioso esse enquadramento, no sentido de perceber que a Teresa Trautmann tentou trabalhar esse enquadramento não numa chave hierárquica de poder, não numa chave de corpos masculinos submetendo o feminino, mas muito mais numa dimensão relacionada ao campo do desejo. Né? Me parece que esse enquadramento ele nos evoca o campo do desejo, que é o que está em jogo nesse filme, que é o desejo dessa mulher muito autônoma de realizar-se na dimensão do poliamor. Tanto é que a imagem que abre o filme é essa aqui. Tá? Para quem não sei se vocês conhecem o filme, mas o filme ele começa com essa imagem, obviamente em movimento, no qual nós temos dois personagens masculinos conversando com uma personagem feminina. Nós não sabemos ainda quem são esses personagens. A sonoridade é uma música de rock, e enquanto eles três caminham em direção à câmera, né, na mesma postura de enquadramento do corpo feminino entre dois homens, os créditos vão subindo. Essa imagem, inicialmente ela é uma imagem solta, tá certo? Ela aparentemente não faz parte da narrativa, porque quando o filme começa, a sequência seguinte a essa aqui é Pete tomando café da manhã com seu marido, que é o Dorothy, e essa imagem fica um pouco esquecida, digamos assim, do ponto de vista de uma sequência narrativa. Tá? Eu diria que essa imagem ela evoca primordialmente o campo de desejo que faz parte desta personagem da Pete. E na minha opinião, o filme pode ser organizado em torno dessa imagem primordial que está na abertura, tá certo? Para mim, a grande questão, como eu disse, do filme é como essa personagem pode alcançar a felicidade, como essa personagem pode alcançar a sua sexualidade em plenitude, tá certo? Tem até um momento no filme, duas sequências na verdade, em que aparece a irmã da Pete como um contraponto a ela, né? Que é uma personagem secundária chamada Bia, que é traída pelo marido, enfim, que é machista, e a Bia aparece como um contraponto
a Pete. Mas, de fato, não é um contraponto que vai ser trabalhado muito dentro do filme, porque a grande questão é essa busca por esse campo do desejo da personagem. Pois bem, o filme, ao meu ver, pode ser dividido em 3 momentos, em 3 atos, relacionados a essa imagem inicial. O primeiro ato é o ato em que nós vemos a Pete se relacionando com o seu marido e com o seu amante, o Dodge e o Silvio, e eles moram todos numa mesma casa. Esse primeiro ato do filme parece nos dizer que essa imagem vai ser alcançada, essa imagem da felicidade. No entanto, a Pete se apaixona por um terceiro homem, tá certo? Que é o Peter, que é um fotógrafo e cinegrafista, e a partir do momento em que ela decide abandonar Dodge e Silvio para viver com o Peter, começa o segundo ato do filme, na minha opinião, que é o momento em que o filme mais se distancia dessa possibilidade de ser feliz numa relação poliamorosa. É o momento em que ela fica apenas com o Peter, a sua crise vai se acirrando, ela larga todos os 3 homens que ela tem, fica sozinha, fica melancólica, fica arrasada, mas em nenhum momento ela repensa o seu lugar no mundo, tá certo? Aquilo ali está definido de fato. O terceiro ato, que é um ato de redenção, dentro de uma perspectiva, digamos, de um diálogo com a comédia romântica, é o momento em que ela vai morar numa espécie de comunidade hippie, né, um hippie chique, na verdade, porque é um casarão de um grande, de um artista riquíssimo, Picasso, que é o Torres, e nesse casarão ela vai conseguir se aproximar efetivamente dessa imagem primordial da felicidade poliamorosa, tá? É nesse casarão, aliás, que acontece, na minha opinião, os momentos que mais se aproximam de uma temática de um debate feminista muito presente contemporaneamente. É nesse casarão que ela decide que ela vai começar a trabalhar, porque só o trabalho pode garantir a ela uma autonomia enquanto pessoa, enquanto ser humano, enfim. É nesse casarão, quando ela encontra Torres, que é o provedor ideal, né? É nesse casarão que ela vai rearranjar os seus objetos. Isso é muito interessante no filme, pena que não dá tempo de mostrar mais a fundo, mas a Pete é uma mulher que vai perdendo todos os seus objetos no decorrer do filme. Objetos mesmo, objetos da sua casa. E lá na casa de Torres ela vai conseguir recuperar esses objetos, né? Portanto, ela vai conseguir construir uma espacialidade íntima que é sua. E por fim, é nesse terceiro ato de redenção que nós temos um dos momentos mais celebrados do filme, que é quando ela decide engravidar, e ela engravida, e lá no final do filme, o Dodge, que é o seu marido, volta, pergunta para ela, mas de quem é o filho? E ela diz, é meu. E esse é o último diálogo do filme, que é quando nós temos aí um fecho, digamos, dessa grande autonomia da personagem da Pete. E, vejam só, lá no final, volta a imagem primordial do início do filme, tá certo? Agora, inserida dentro da lógica narrativa, e é quando se forma, efetivamente, uma promessa para o extrafilme, que é a promessa de uma família poliamorosa em seu estado de leveza, um filho a vir entre o Dodge, o marido, e o Torres, que é o provedor ideal. Né? Então, o final do filme nos traz para esta imagem primordial do início, fechando a redenção da mise-en-scène, digamos assim. Pois bem, esse filme, como vocês podem ter notado, ele está completamente distante, né, de um viés de devassidão amorosa ou de, digamos assim, erotismo próximo da pornochanchada. Por isso que eu gosto de mostrar esse cartaz, que foi do relançamento do filme em 1980, para mostrar que o cartaz não tem nada a ver com o filme, tá certo? Não existe nenhuma sequência no filme em que a Pete esteja rodeada na cama por 4 homens. Esse grau de devassidão do cartaz não está presente no filme, porque o filme é uma comédia romântica em torno do poliamor, tá certo? Então,
não se equivoquem com o pôster, embora ele seja interessante do ponto de vista histórico. Se a gente parar para pensar então, esse é um filme que está bastante distante das pornochanchadas feitas no contexto de 72, 73. Dia desses eu conversando com o João Luiz, eu falei para ele que nessa pesquisa eu acabei vendo muita pornochanchada feita entre 72 e 73, e eu percebi que em várias delas, Amante Muito Louca, Ainda Agarro Essa Vizinha, Costinho Libertino, Com a Cama na Cabeça e Café na Cama, tem mais, nós temos uma situação sempre igual, que é a presença de uma câmera em cena, em que um homem fotografa ou filma uma mulher. Eles são sempre dispositivos fálicos, penianos, de câmeras filmando mulheres de uma maneira extremamente fetichista e planos subjetivos de mulheres seminuas performatizando com o seu corpo. Esses filmes que eu citei são só de 73, do ano em que o filme da Teresa é lançado, tá certo? Eu tenho até brincado que a pornochanchada manifestou uma espécie de metatara da falocâmera, né? Uma tara metalinguística da câmera fálica. É impressionante o número de filmes com esse dispositivo, e eu acho curioso o quanto a Teresa trabalha com esse mesmo dispositivo, mas numa lógica muito diferente. A certa altura do filme, o Peter aparece na casa da Pete e decide fotografá-la. Acontece que todo o modo como a mise-en-scène se estrutura não é o plano subjetivo da câmera fálica olhando o corpo da Darlene Glória, mas é sim uma mise-en-scène que coloca tanto o erotismo da Darlene quanto o erotismo do Peter em cena, a ponto de que a próxima sequência é esse primeiro plano extremamente erótico do rosto do personagem. Então existe uma espécie de equivalência das sexualidades no jogo da câmera fálica, quer dizer, que deixa, nesse sentido, de ser aquela câmera fálica da pornochanchada. Então, Os Homens que Eu Tive está situado um pouco nesse terreno. Pena que não dá tempo de avançar muito, porque eu quero entrar no último ponto aqui rapidamente, mas, enfim, é um filme que tem essa leveza, mas é um filme que provocou muito o olhar conservador quando ele foi lançado em 73, tá? Recentemente eu li o livro O Erotismo, do Jorge Bataille, e percebi, assim, de fato, que tem um cruzamento que deve ter magoado muito o conservadorismo em 73, que é esse cruzamento entre erotismo e gestação, ou poliamor e maternidade, né? Bataille meio que me inspirou a pensar que isso provocou demais o olhar conservador naquele momento. Pois bem, é conhecida a trajetória do filme, então não vamos demorar muito nisso. O filme ele entrou em cartaz em julho de 73, sem nenhum tipo de restrição da censura, só que em setembro de 73 ele é retirado de cartaz violentamente. Suas cópias são apreendidas pela Polícia Federal, que era praxe, enfim, em filmes que eram retirados de cartaz pela censura, e o filme entra num limbo histórico e só vai ser liberado em 1980. Tá? A despeito das 1000 tentativas da Teresa Trautmann de negociar com a censura, não houve nenhum tipo de negociação possível desde que o filme foi retirado de cartaz. A partir disso, eu comecei uma pesquisa, que, como eu disse, está sendo em andamento, em que eu tento entender, afinal, por que isso aconteceu com o filme, tá certo? Então, a primeira parte dessa pesquisa foi entender o que era, entender melhor qual era a representação do corpo feminino, a representação das mulheres, do ponto de vista conservador em 73, 72. Enfim, eu fui atrás dos filmes da ERP a ERP, que eram filmes da ditadura militar, exibidos como propaganda na televisão. Eu vi em 73, segundo Carlos Fico, em Reinventando o Otimismo, foi o ano que mais propaganda televisiva a ERP lançou, e obviamente a representação do feminino lá é uma representação conservadora, da família, enfim. Fui atrás de alguns filmes de 73 que foram glorificados pelos censores, como por exemplo A Pequena Órfã, de Clery
Leite Cunha, que é um filme infantil, no qual nós temos um agente de Estado que recupera uma família degradada, digamos assim, e fui lá ver a representação do feminino do ponto de vista dos censores, e li um livro chamado Liberdade de Expressão, do Coriolano de Loyola Fagundes, e todos eles, claro, mapeiam, né? Ele era um censor que escreveu um livro, e todos eles mapeiam essa dimensão de uma abrupta censura a essa feminilidade em sua autonomia, tá certo? Estou chegando já ao fim. O segundo momento da pesquisa foi ir atrás de tentar entender uma hipótese que foi lançada. Foi lançado várias vezes, enfim, foi lançado brevemente pelo Nimar Simões, uma teoria da tolerância, foi objeto de um mestrado de um pesquisador chamado Caio Lamas, mestrado chama Boca do Lixo, Erotismo, Pornografia e Poder no Nacional Paulista durante a ditadura militar, que é a hipótese de que a pornochanchada encontrava lugar de negociação na censura, tá certo? Que a pornochanchada teria um viés inevitavelmente conservador, com estereótipos em relação a gays, homens que traem e defendem a moralidade, e que a pornochanchada então teria uma abertura às negociações na censura. Eu fui atrás, no Arquivo Nacional, de vários processos de censura de filmes de 73, como Costinho Libertino, A Filha da Madre Libertina, Café na Cama, e todos eles de fato apresentam uma negociação que, mesmo que dure 4, 5 anos, são negociações que uma hora, em algum momento, liberam o filme. E aí eu fiquei assim, onde que entra o filme da Teresa Trautmann nesse processo, até que eu encontrei o caso de um último filme, e aqui eu vou encerrando, que é o caso de um filme chamado Geração Bendita, É Isso Aí Bicho, do Carlos Bini, que é um filme que também foi censurado drasticamente, sem nenhuma chance de negociação, além de outros filmes que a gente conhece, né? Enfim, País de São Saruê, Iracema, uma Transamazônica. E a minha hipótese é que, uma das hipóteses que eu estou trabalhando agora, é que filmes que apresentavam alternativas de mundo, como por exemplo, Comunidades Hippies, ou filmes que apresentavam alternativas de constituição familiar, sem o lugar da pornochanchada, eram filmes que não encontraram nenhuma possibilidade de negociação na censura. Já estou trabalhando com essa hipótese de que existe um aspecto que trava qualquer chance de negociação, que é quando a gente entra nesse viés de fato de uma visão de mundo alternativo. O filme do Carlos Bini, É Isso Aí Bicho, não sei se alguém viu, ele é um filme que praticamente não tem conflito dramático. Ele é uma sucessão de imagens quase documentais de uma comunidade hippie, acho que em Cabo Frio, né? E é um filme que não teve chance de negociação. Então, estou caminhando aí, a minha pesquisa vai por aí, aceito sugestões, e agora o próximo passo é ver o que aconteceu com o filme Novos Baianos Futebol Clube. Eu queria saber como foi a censura desse filme. Obrigado. Bom, então vamos abrir para a discussão. Essa mesa está interessante. Da UFSCar, o parabéns na mesa, foi ótimo. As questões feitas do Carlos Eduardo, do Rafael. Carlos Eduardo, você falou né, que foi feministas, algumas considerações. Eu acho que seria interessante para você ampliar um pouco a pesquisa nesse período, no final dos anos 40, início dos anos 50, o período que os festivais se multiplicam no mundo. Né? A Nações Unidas, as pessoas já têm uma série de estudos, acho que é interessante, muitas vezes ligado à questão do turismo. Ampliar aquele turismo naquela região, naquela cidade. Então acho que isso
te ajudaria a pegar fotografia sobre os festivais de cinema nesse momento e tal. E outra coisa que talvez ajudasse também, você discussou um pouco na questão de comprado, não comprado, enfim. Eu estranhei um pouco, porque os filmes ditos sérios são filmes bastante críticos, alguns deles, né, o Grande Palheiro, os dois nós pensamos em 40 graus, não sei. Acho que talvez te ajudasse uma coisa que tabelar mesmo que filmes ganharam o festival, o prêmio, e ver de fato quais tinham ligação com a Atlântida. Porque, claro, que se o percentual é muito baixo, você deve comprar mais uma carta pelo preço que talvez não tenha maior fundamento. Não sei, são só sugestões mesmo. Deixa eu ouvir um pouco, se você está com esse vídeo, já está comparando com outros festivais e tal. O Rafael, que ele falasse um pouquinho mais, não sei se você está desenvolvendo mais essa questão do cinema conservador brasileiro. Eu acho que é uma grande ideia, uma ótima ideia. Certamente esse filme que a gente viu no ano passado, sobre o qual você falou hoje, né, foi um ótimo representante. E se você está escrevendo isso, inclusive, para filmes de ficção, de fato, o filme do Astor Barão das Armas, um representante desse cinema conservador, Paixão na Praia, o Alfredinho Steinheim também, né? Mas enfim, disputar um pouco esse desenvolvimento. A forma é muito grande, ela não é pequena. Mas se você está desenvolvendo mais pesquisas nesse sentido. Agradeço a sugestão. Eu fiz um levantamento panorâmico de outros festivais, mas não, de fato não com a intenção de compará-los com o do Distrito Federal, mas em busca de alguns dados sobre ele, né? Mas esse levantamento eu acabei traçando um panorama dos outros festivais contemporâneos e te agradeço a sugestão de fazer essa comparação que realmente pode trazer luz para o Festival do Distrito Federal. Em relação aos filmes ditos sérios que foram premiados, acho que você tem toda a razão, né? A gente tem, por exemplo, o Rio 40 Graus, que é premiado depois de ter sido censurado, depois de uma campanha pela liberação que toma grupo internacional, né? O filme está pronto em 55, mas só consegue estrear em 56 e é premiado no Festival de 56. E a censura, que não aconteceu por parte da censura, mas por parte do secretário de Segurança do Distrito Federal, do Menezes Porto, visava justamente proibir um filme que, segundo ele, divulgava uma imagem negativa do Rio de Janeiro de circular, né? E aí é interessante que o festival premie esse filme, dê a esse filme a laura de melhor filme, né? Melhor diretor, melhor argumento, enfim, é o grande vencedor de 56. De fato, destoa um pouco da ideia de um festival comprado, né? Mas, por outro lado, também a gente não pode abandonar a hipótese de que festivais comprados tenham que apresentar disfarces, né? Não pode ser totalmente comprado. Então, por enquanto, eu ainda estou lidando com a ideia de que poderia ser comprado em parte, mas não totalmente. E em busca de dados que talvez não apareçam facilmente, né? Mas de dados que possam comprovar que havia, de fato, uma pressão para que as chanchadas fossem premiadas. Obrigado pela pergunta. Na verdade, essa ideia de trabalhar o cinema conservador brasileiro foi uma ideia recente a partir de várias pesquisas que eu já vim desenvolvendo. Eu percebi que quem trabalha com o cinema popular trabalha quase sempre com o cinema conservador, né? Eu trabalhei muito tempo com o Jesse Valadão, o filme do Jesse Valadão, a Chanchada. No passado apresentei a representação da favela pela Chanchada, filme com 3 colegas de batina, com um discurso absolutamente conservador, naquele caso alinhado com a Igreja Católica. Agora vou dar um curso sobre comédia cinema brasileira contemporânea, também uma campanha de pensar isso. E nas aulas de História do Cinema Brasileiro, em 2 ocasiões, em 2 trabalhos que apresentados pelos alunos sobre filmes populares, e em que eu fiquei surpreso com a ausência de qualquer discussão dos alunos sobre o conteúdo político deles. O Jacatatu, do Mazzaropi, e o Noviço Rebelde, do Renato Aragão, que para mim estão 2 dos filmes mais reacionários da história do cinema brasileiro. Sim, não chega a ser ultrajante a gente pensar nesse filme.
Eu não sei quem viu o Noviço Rebelde, mas o Didi começa como um noviço e termina como coronel do Nordeste. Ele casa com a mulher do coronel e o final feliz. Ele assumiu o papel do coronel. Mas o surgimento um pouco dessa ideia, até porque o Luiz, nem lembro que eu falei que o Luiz trabalha com o panorama do cinema brasileiro, chama história reacionária do cinema brasileiro, por que eu optei por conservador? Isso também é um ponto de partida dessa pesquisa, que foi um trabalho sobre o cinema do Gerson Tavares. Gerson Tavares fez 2 filmes de ficção e ele me falou em entrevista, meus filmes não tem nada de política, mas eu sempre votei na esquerda. Mas essa ideia de um cinema que não dialogasse com a política tal como se pensava política no cinema, que era o cinema novo. E a ideia vem de uma fala do Carlos Heitor Coni, que teve o filme, o livro, o romance Antes do Verão adaptado pelo Gerson Tavares. No documentário que eu fiz, ele fala: o filme do Gerson é conservador, não é reacionário, mas é conservador. Então essa ideia que eu estou tentando trabalhar, aqui foi um pouco mais focado, no cinema conservador não só no aspecto político, mas também estético, mas no sentido de pensar a arena de influência do cinema brasileiro do Muniz Viana, né, de uma influência estética, de valorização do cinema clássico norte-americano em detrimento do cinema moderno, e como isso se refletia politicamente. Porque o grande ídolo do Muniz Viana, até o final do John Ford, eles vão fazer o faroeste, e do Carlos Fonseca, que é outra ideia que era pesquisa, o Elia Kazan. Como Elia Kazan, para uma geração mais nova, representa esse cinema moderno, mas ainda dentro de um viés de linguagem clássica narrativa. Então, um pouco isso. Assim, a ideia do cinema conservador está iniciando, mas eu acho que une várias pesquisas diferentes, que, na verdade, se a gente for pensar, acho que isso não fica tão em evidência. Eu escrevi um artigo recente sobre cinema contemporâneo, que a gente vê o mecanismo, plano real, né, Polícia Federal, e acho que parece que o cinema ficou conservador agora, mas se você for ver, o cinema brasileiro sempre foi majoritariamente conservador, e a gente botar em evidência como um cinema progressivo é uma exceção. Embora tenha se tornado cânone, né, o cinema novo, se a gente for estudar, o cinema brasileiro não começou a ser conservador agora, ele sempre foi. E o cinema conservador, sobretudo, que tem maior papel no mercado, uma ligação de poder, maior acesso aos recursos. Então, um pouco essa ideia do projeto. Uma pergunta, um comentário do Reinaldo. Curiosidade, você conhece um documentário do canal 4 inglês, Channel 4, que se chama, é de 80 ou 81, ele se chama Sex, Censorship and the Generals. Sexo, censura e os generais, que exatamente fala desse momento e analisa esse espaço de negociação entre a ditadura e exatamente a censura, tendo como ponto central a produção do cinema erótico brasileiro ali nos anos 70, da Colônia Chanchada. É bem interessante. Eu só vi isso uma vez fora. Não sei se isso passou no Brasil. É do Simon Harper, é o nome do diretor. Ele andou por aqui. Ele estava ligado no início ali do festival, do novo Festival Internacional de Cinema do Rio, não do festival do Estação Botafogo, não, no anterior. Teve 3, 4 edições. Não, Festival. Ele estava lá no início do festival, era uma pessoa que vinha, tinha seus contatos aqui, muito interessante. Eu conheci esse cara, muito interessante. Isso nunca mais, eu vi uma vez, passou uma fita VHS disso, vou até procurar, pode ser que tenha isso lá, mas você nunca ouviu falar disso. É um documentário de impacto, assim, uns 40 e tantos minutos, era mais que um média-metragem, sem ser um longo. De fato, nunca ouvi falar, assim. Bom, vamos ver se a gente consegue comprar. Olha, se eu passar aqui, olha, Esse é o lado da também. Brasil, Cinema, Sex and the Generals, 1985, corrigido aqui. Um documentário britânico dirigido por Simon Harper, que examina cineastas brasileiros que usaram a pornochanchada, o gênero da pornochanchada. Aí eles explicam aqui comédias sexuais, isso é o Wikipedia em inglês, para escapar da censura
e os filmes críticos, para escapar da censura, e dos filmes socialmente críticos durante o período ditatorial no Brasil. Passa para mim. Obrigado. Vamos ver se a gente... Alô? Minha pergunta para o Reinaldo de forma alguma é uma crítica, porque eu sei que é uma crítica pensando no sentido desse viés da sua pesquisa mesmo, mas pensando nas respostas à sua hipótese, né, de por que a censura caiu mais forte em cima desse filme do que em filmes mais explícitos, assim, você não pensou numa teoria feminista que possa ajudar? Eu sei que os outros artigos podem ter abraçado muito essa questão das teorias feministas e tal, mas eu pensei nisso quando você estava falando do Batalha, né, dessa questão da gestação, relacionada à adotiva, a gente pensa muito que o próprio patriarcado surge nessa tentativa de controlar a produção da mulher, né? Tipo, a mulher não vai poder ter um filho que ela vai falar que é dela, né? Tem que ter um filho que ela vai falar que é de alguém, né? Então, não sei se você chegou a ter algum tipo de... Assim, na verdade. Olha, na verdade é o seguinte, de certa maneira, foi isso que eu coloquei, assim, coloquei na minha fala. Não sei se eu enfatizei tanto desta maneira, né? A minha hipótese, quer dizer, a hipótese que eu construí, que eu estou tentando comprovar, é que existe um tipo de filme feito naquele momento, tá? Que eles, um tipo de filme que adentra, de fato, numa visão muito alternativa de mundo, que não são filmes conservadores, pelo contrário, são filmes assim revolucionários do ponto de vista do comportamento, da sexualidade, tá? E dentre esses filmes está o filme da Teresa Traut. Um filme, como eu tentei destacar, um filme que traz uma constituição familiar poliafetiva e que a redenção fílmica é a constituição poliafetiva a partir da celebração da autonomia de uma mulher, né? Que no fundo, como eu disse, o diálogo de encerramento do filme é esse diálogo primoroso, na minha opinião, de quem é o filho, que é a primeira pergunta que o marido faz, né? Ela tem vários alunos, de quem é o filho? É meu. E é assim que o filme termina. Então, sim, na verdade eu estou colocando exatamente isso. Eu acho que uma das hipóteses é filmes que apresentaram esse tipo de sexualidade revolucionária, ou vida comunitária, de revolução de costumes, são filmes que a censura simplesmente não abriu negociações. É minha hipótese mesmo de leitura. Ela, na verdade, coincide com o seu comentário, mais do que ela se afasta, né? Claro que assim, por exemplo, se eu pegar as entrevistas da Teresa Traut, ela fala, por exemplo, que ela foi censurada duramente porque ela era mulher. Essa é a fala dela e, obviamente, é uma fala que estará no meu artigo, por exemplo. Mas eu tento, como historiador, entender um movimento mais amplo relacionado à dimensão social e política. Tá certo? Para mim, essa é uma questão, sim, importante. Poxa, naquele contexto, tem um filme de autoria feminina, depois de muitos anos, né, de uma longa-metragem não dirigido por uma mulher, né, um longa-metragem, não curta-metragem. E esse filme não teve negociações. Então, está sim nas ponderações o fato de ser um filme dirigido por uma mulher. Claro, mas eu tento entender um movimento mais amplo de por que filmes parecidos com o da Teresa também não tiveram negociação. Entende? O dia que eu vi esse filme do Carlos Bini, É Isso Aí, Bicho, eu me surpreendi de uma maneira tão grande, porque é isso, é um filme, na verdade,
que ele é até um pouco chato, para ser sincero, assim, porque ele não tem muito conflito. Ele é um filme que vai passando pequenas sequências de uma vida comunitária, hippie, com pessoas tomando banho no riacho, com pessoas constituindo famílias também poliafetivas, entende? É isso o filme. E o filme foi, assim, ele não teve chance, tá? Talvez tenha um outro lado da pesquisa que eu não coloquei aqui por causa do tempo e que talvez também vá responder de certa maneira aos seus anseios, porque eu também estudo a recepção que a crítica fez ao filme da Teresa. Porque teve uma recepção crítica em 73 e depois teve uma recepção crítica em 80, quando o filme foi relançado. E assim, praticamente a crítica se mostra completamente incomodada por um filme dirigido por uma mulher, né? Mas aí é uma pesquisa que realmente eu estou em andamento. Então essa sua questão é a minha hipótese do filme, né? Não dá para ouvir. Alô? Não só o fato de ser dirigido por mulher, assim, isso independente de quem dirigiu o filme, se tivesse tipo de visão alternativa de mundo, que não vai, sei lá, colocar o patriarcado como, né, a única visão possível, você vai ter esse tipo de crítica. Quando eu pergunto mesmo se você está pesquisando sobre esse viés de teorias feministas mesmo, assim, não só sobre essa questão dela ser mulher, porque isso vai acontecer independente do diretor. Não, assim, sinceramente eu não pretendo ir pelas raias da teoria feminista, né? Eu acho que existem 5 artigos que já fizeram isso, com as mesmas autoras, inclusive, né? E eu acho assim que talvez faça parte do meu compromisso como pesquisador sempre tentar avançar o debate que está posto, entendeu? Então eu realmente mapeei esses 5 artigos e falei o que não foi feito, né? E aí eu fui atrás daquilo que não foi feito, embora eticamente, respeito aos colegas que já escreveram, eu vou citar todos os 5 artigos e as ideias centrais deles. Mas eu não vou me aprofundar nessa teoria feminista. Tá certo? Eu prefiro, nesse caso, eu tenho mais mesmo na análise fílmica pelo Bataille, que eu acho que me abriu muito o olhar sobre erotismo e nascimento, orgia e morte, enfim, essas relações muito estranhas. Já tem, não tem tempo, mas temos tempo para a última pergunta com o Daniel. Tudo bem, Daniel. Vou continuar com o Reinaldo, que na verdade foi inevitável lembrar de um filme que vai botar um problema na teoria, na interpretação, mas ao mesmo tempo reforça o aspecto de que de onde vem o filme é fundamental a censura, que é um filme que acaba da mesma maneira que o filme da Teresa, com um casal organizado em torno de uma mulher adolescente da sexualidade livre, que é o Ilha dos Prazeres Proibidos, do Carl Reichenbach. O Império do Desejo vai voltar a algumas situações nesse momento, mas o Império do Desejo é feito num outro momento histórico, que é quando os filmes pornôs estão estreando no Brasil, e aí a censura colocou assim como o primeiro filme imperial integralmente. Mas o Ilha dos Prazeres vai ser mais curioso para você, porque vai ser 78, 79, posterior a esse momento. Mas, enfim, é um filme que vai estar tratando das teorias do William Reich, né, de liberdade sexual. Tem uma certa punição em dado momento algo que é uma espécie de teórico do amor livre, que caracteriza o amor livre, que é o personagem de Fernando Bellini. Mas a gente termina o filme num tregle alucinado em torno do trio composto pelo Carlos, não lembro agora o sobrenome, Kazan, acho que é Carlos Kazan, o Roberto Miranda e a Meire Vieira no centro deles, em que, enfim, há um perdão de uma traição antiga e há uma constituição de uma relação de poliamor. Agora, vem da boca, vem do galante. Isso talvez para a censura pese. Está vindo de um lugar que a gente sabe que é desse espectro da porno chanchada tradicional, né? O calão se infiltra lá e aí aparece esse óbvio, de repente, que está com a chancela do galante, né? Enfim, só para levantar como um caso possível para você. Não, primeiro eu ia te perguntar isso. O ano de Ilha dos Prazeres é 78, é isso? Filmado 78, acho que é lançado 79. Então, acho que tem 2 questões aí. Tem uma que Rafael e eu conversamos aí essa semana e que eu
eu até cogitei, mas eu não sei se o volume da pesquisa vai permitir também, porque uma hora isso aqui tem que desaguar de alguma maneira, que é sobre assim, quem eram os produtores por trás dos filmes e qual era o peso que esses produtores tinham na negociação com a censura, né? A gente almoçou aí segunda-feira e conversou sobre isso. É ótimo almoçar com pesquisadores, colegas. Vocês estão uma coisa. Exato, a comida esfria, a gente não para de falar. Mas a gente pensou exatamente isso, né? Qual é o peso da figura do produtor, né? Nessa negociação, sendo que no caso da Teresa Trautmann, me parece que é uma produção bastante independente, sem esse peso. De fato, você tem toda a razão, acho que é uma hipótese importante que não pode ser assim descartada sem algum tipo de acolhimento. Por outro lado, o que eu queria dizer também é que assim, o contexto histórico em 78 e 79 é muito diferente do contexto de 73. Né? Olha, vou te dar um exemplo, já que você me problematizou nesse, eu vou problematizar a sua. Né? Tem um filme em 73, que ele é assim, de 72, 73, que eu achei, quando eu vi, eu achei admirável. Amante Muito Louca, do Denoir de Oliveira. Eu falei, gente, que filme incrível, porque ele é assim, o tempo todo, ele parece que é uma pornô chanchada, ele parece que ele tem a metafora da fala câmera, por exemplo, ele tem elementos tipicamente mas de repente, no decorrer, ele vai virando uma espécie de happening contracultural que termina com a filha, por exemplo, da família decidindo ir embora com hips, e quando a amante do pai é descoberta e ela vai prestar contas com a família, ela é expulsa daquela família, faz um happening de encerramento do filme. E eu falei, poxa, esse filme tinha tudo para cair nessa minha hipótese de um filme a ser duramente censurado. Eu fui atrás, então, do processo da censura, e o filme ele demora, assim, 6 anos para ser liberado. Porque, por volta de 78, 79, as liberações começam a acontecer para esses filmes que são mais problemáticos enquanto visão de mundo, de família. Então, me parece que, no contexto de 78 e 79, independentemente de ser o galante, a possibilidade de negociação disso está mais aberta. Você entende? Agora, eu estou, de fato, ali naquele contexto de 72 e 73. Mas, enfim, é isso, né? São desafios de pesquisa, que é o que, enfim, vale a pena. Muito obrigada a todos. Acho que a gente pode encerrar a mesa. Vamos ter um pequeno intervalo agora. E às 6h30 a gente volta para, finalmente, a abertura oficial.